Olá pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Apesar de ser um famoso reality show no Brasil e no mundo, o verdadeiro Big Brother tem sua origem na literatura. Ele é uma das premissas do livro 1984, do escritor britânico George Orwell. Exatamente como intitula o livro, a história passa-se em 1984. A narrativa revela um futuro distópico em que o Estado é extremamente autoritário e impõe um regime de vigilância sobre a sociedade. O romance acontece na cidade que um dia fora Londres, na fictícia Oceânia, território dominado pela repressão e pelo medo. Nessa realidade, o partido INSOC impõe a vigilância do grande irmão, de cujo poder ninguém escapa. O lema desse partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O partido é representado por 4 ministérios. Ministério da Verdade, responsável por tudo que é escrito, seguindo a lógica de que o partido é infalível e nunca erra. Ministério da Paz, responsável pela guerra. Ministério da Fartura, responsável pela economia. Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle da população. Winston Smith, um homem de meia idade, representando o contraponto ao regime, é o personagem principal do romance. Ele fazia parte do Departamento de Documentação do Ministério da Verdade. Sua função era alterar dados históricos e documentais para que nada contrariasse o que o partido preconizava. Toda a verdade era editada e o que não podia ser reescrito era destruído. As estatísticas eram manipuladas para que tudo parecesse bom, ainda que estivesse de mal a pior, o que de fato acontecia. Os jornais eram alterados e a história era reescrita. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Na Oceânia estava a ex-Inglaterra, as ex-Américas, a ex-Austrália, a Nova Zelândia e parte da África. O mundo nesse lugar era sombrio e opressivo. Pelas ruas viam-se cartazes com o escrito: o grande irmão está de olho em você. Além dos cartazes nas ruas, havia nos lugares públicos e nos mais íntimos, mesmo dentro das casas, um tipo de televisão que monitorava, gravava e espionava a população. Eram as telitelas, ferramentas de controle espalhadas por todos os cantos, transmitindo mensagens e monitorando sem parar. Funcionam como televisores e como câmeras ao mesmo tempo, porque o grande irmão devia ver tudo e saber tudo. O grande irmão é o ditador e líder máximo do partido. Assumiu o poder após uma guerra global, parecida com a Segunda Guerra Mundial, mas com mais bombas atômicas. Nesse caos, as nações foram eliminadas e em seus lugares surgiram os 3 grandes estados transcontinentais totalitários já mencionados. Ninguém nunca viu em pessoa e sua representação era como a de uma autoridade monstruosa. O tirano mais opressor e mais amedrontador devia ser abstrato, desconhecido, para que cada um moldasse em sua mente uma imagem diferente dele, conforme seu medo. Todos deviam obedecê-lo. Vivemos uma era em que a liberdade de pensamento será de início um pecado mortal, e mais tarde uma abstração sem sentido. A vida estava ruim, apesar do partido dizer que tinha melhorado. Winston se lembrava de que antes era melhor. Comprar no mercado comum, usar qualquer tipo de adereço, ficar muito tempo sozinho ou andar nos bairros onde a prole vivia era proibido pelo partido. De forma crescente, este cenário tornou-se insuportável, e Winston começou a questionar o modo de agir do Estado. Mas agir dessa forma era um crime. Crime-ideia. Quando alguém questionava os documentos e era denunciado, dava-se o enquadramento em crime-ideia, o crime de ideia. Caberia à polícia do pensamento eliminar o indivíduo. Crime-ideia não acarreta a morte, crime-ideia é a morte. Aquele que fosse pego contrariando o partido desaparecia, e tinha todas as evidências de sua existência apagadas, ou era torturado e reeducado para voltar à sociedade. A opressão era física e mental. A patrulha do pensamento, conduzida pela polícia das ideias, fiscalizava até as relações amorosas das pessoas, porque isso era proibido. Não havia mais leis, apenas regras determinadas pelo partido. A opressão que todos sofriam e que Winston não mais suportava também envolvia o idioma. Quer aprender a ganhar dinheiro online? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. Novilíngua. O idioma do futuro era a novilíngua. Era pensada para travar o pensamento pela diminuição do vocabulário. A língua ganhou novos termos na ficção de 1984. Palavras antigas ganharam novos significados. Para criar um estado de confusão, a semântica foi distorcida. O amor entre Winston e Julia e a revolta contra o partido. Winston detestava o sistema, mas evitava desafiá-lo. O máximo que fez até certo período foi escrever em seu diário suas inconformidades. Quando apaixonou-se por Julia, porém, tudo mudou.
Ela era funcionária do departamento de ficção. Sentindo cada vez mais forte em si o sentimento de um transgressor, ele começou a acreditar na possibilidade da rebelião dar certo. Entretanto, combater o regime não seria fácil. Adiantando um pouco a história, é preciso dizer que Winston e Julia foram desmascarados e presos. Ele foi torturado por O'Brien, um figurão do partido, passando pelo tenebroso quarto 101, considerado o pior lugar do mundo. Os torturadores colocavam uma máscara no rosto do torturado com uma pequena abertura para uma gaiola cheia de roedores famintos. Eles saltarão sobre seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos. Às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. Os amantes, não resistindo à pressão dos interrogatórios, denunciaram um ao outro. Não foram eliminados, mas tiveram que passar pela reeducação para voltar à sociedade. Big Brother. Na ficção de 1984 de George Orwell, o grande irmão vê a tudo e a todos. O famoso reality show, Big Brother, representa esta realidade, começando pelo nome e estendendo-se à vigilância com câmeras 24 horas por dia. Em 1999, a produtora holandesa Endemol batizou seu reality show, formato existente desde 1970, de Big Brother, o mesmo nome da mais sinistra entidade do livro. John de Mol, autor da ideia, nega ter inspirado-se no livro de Orwell. Ele distingue entre o autoritarismo abordado em 1984 e o voyeurismo. Neste último caso, as pessoas não querem o anonimato, querem ser vistas. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu like.